A maior farsa da internet, eu vou deixar o link aqui na descrição, é um vídeo que muita gente tem falado muito e eu queria reagir e trazer aqui para vocês. Assunto sério, assunto puxado, assunto pesado, tirem as crianças da sala e vambora. 24 horas. Foi esse o tempo que demorou para Corina Kopf faturar $1 milhão depois de abrir o seu perfil naquela plataforma azulzinha. Esse número é absurdo, mas ela não é a única. Depende do mês, assim, aproximadamente uns 400 mil por mês. Em torno de 70, 80 mil reais. Por mês? Por mês. Quanto que você faz hoje em dia numa média com todos os seus assinantes? 50 mil reais. It's really nice. So is it true that you made 40, how much is it, 46 million? I 43 made $43 billion in 1 year. last year. That's a No último ano, Sophie Rain ganhou mais do que 99% dos jogadores da NBA. Esse ano, ela vai ganhar mais do que todos eles. Essas modelos estão cada vez mais populares, são milhões de seguidores, presença em talk shows, entrevistas nos podcasts mais famosos, dinheiro, mansões, carros. Mas será que isso é tudo? Pode apostar que não. E se eu te dissesse que existe uma indústria bilionária por trás de todo esse aparente glamour, trabalhando dia e noite para atrair cada vez mais mulheres para um modelo de negócio que, em 99,9% das vezes, termina em fracasso e arrependimento? Eu sei que você não esperava por isso, mas o boom dessas plataformas de assinatura esconde uma verdadeira pirâmide do conteúdo adulto. Cursos de como se vender, comissões, sistema de indicação e outros absurdos. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Se tem uma coisa boa que a internet fez, foi que ela acabou com o monopólio dos grandes conglomerados. Hoje você não precisa mais escrever em uma grande revista, você pode ter a sua própria newsletter. Você não precisa mais ser apresentador de TV, você pode só ter um canal de sucesso no YouTube ou fazer os seus programas ao vivo na Twitch. Os músicos não precisam mais de uma gravadora, eles podem estourar no Spotify ou no SoundCloud, antes mesmo de ter um contrato. Juice WRLD, Post Malone, Lil Uzi Vert, todos eles estouraram antes de serem contratados por uma gravadora. Para quem não entendeu até o momento, a maior farsa da internet é sobre não só a venda de conteúdo adulto, mas o que está por trás disso tudo, assim como também outras indústrias que hoje em dia o streaming ou o YouTube, ou o mercado ali do mundo digital faz parte, sabe? Existe um mundo por trás que eu queria entender e é um vídeo que me sugeriram há muito tempo e voltando eu tinha que trazer. A internet inverteu o jogo. Não é mais sobre os meios, mas sim sobre quem cria o conteúdo. Sim. Essa é a era dos criadores e isso aconteceu também com aquele tipo lá de conteúdo que você sabe que eu tô falando. E nessa indústria, a internet veio com tudo. Enquanto as grandes produtoras tinham o monopólio desse tipo de conteúdo, elas literalmente abusavam disso. Uma pesquisa rápida no Google e você vai ver que existem centenas, talvez até milhares de casos de atrizes relatando que sofriam isso aí que está aparecendo na tela. Sim. Sem contar que tanto mulheres quanto homens recebiam uma quantia ridícula por toda aquela exposição. E foi aqui que a internet mudou tudo. É engraçado que no próprio conteúdo adulto, onde as pessoas praticamente já se colocavam naquelas situações, existe o famoso teste de sofá para justamente ou literalmente para algo do gênero, mas muitas das vezes tem muito arrependimento por trás, porque com certeza acontece muita coisa, né? Tudo começa com os grandes sites. Ninguém precisa pagar para assistir, você pode só digitar algumas palavras e está tudo aí na sua tela. Fácil. As pessoas não precisavam mais das produtoras, bastava um clique e muita coragem. Mas o jogo mudou de verdade em 2020. Quando a pandemia chegou, o cenário para quem trabalhava com internet era perfeito. Milhões de pessoas em casa procurando uma forma de matar o tédio. Não é por acaso que um monte de criadores ficou milionário enquanto o mundo estava em crise. Sim. Na época, um site bem específico estava crescendo. Esse site azulzinho aí, que eu não vou falar o nome pro YouTube não me desmonetizar. Um site onde você pode postar tudo o que você quiser, sem censura, você não precisa se preocupar com o conteúdo. E as pessoas pagam uma pequena quantia para poder acessar o que você posta lá. O resultado, 100 milhões de usuários e 1 milhão de criadores. Isso só em 2020, um sucesso avassalador. 2 anos depois, a plataforma já movimentava bilhões de dólares, e inclusive ganhou concorrência.
Em 2020 também nascia essa daí que vocês estão vendo. Era uma alternativa nacional. O diferencial era bem simples. Pagamentos em reais, suporte local, integração com Pix e com boleto. Essas coisas tornavam o acesso mais fácil para os criadores brasileiros e também para os consumidores. Essa foi tão avassaladora quanto a Azulzinha. A internet tinha acabado de parir um novo tipo de celebridade. As influenciadoras do mundo adulto. Elas não estavam mais presas às produtoras, agora tinham milhões de seguidores, presença em podcasts, entrevistas, em talk shows e, claro, muito dinheiro. Finalmente chegamos onde eu queria. Agora eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, eu vou te provar que tudo isso não passa de uma ilusão. Esse glamour todo é reservado para 0,1%, porque para a maioria dessas modelos é uma vida miserável. E segundo, uma pirâmide de conteúdo adulto está se formando. Poxa, você se submete a, sei lá, enormes formas de criar conteúdo. No final você ganha até bastante, mas poxa, o tanto de coisas que eu já ouvi podcast, por exemplo, daquela jovem que apareceu, que é a Martina Oliveira. Eu já vi alguns também e, querendo ou não, existem muitos sacrifícios em prol desse dinheiro que retorna, às vezes, vou dizer de forma fácil, mas com algumas ações ali, nada católicas. Sei lá, existem pessoas que pagam para ver conteúdo adulto ou para ver alguma coisa assim, uma pessoa que ele gosta, essas influenciadoras, onde ele só quer, sei lá, ver o pé. Às vezes exigem uma certa quantia de valor para executar uma certa tarefa que às vezes, sei lá, são coisas bem, bem terríveis mesmo. Cursos, comissões, esquema de recomendação, parece loucura, mas é verdade. Hoje o site Azulzinho tem um pouco mais de 4 milhões de criadores, sendo que 70% desses criadores estão produzindo aquele tipo de conteúdo. O que significa que só nesse site são 3 milhões de pessoas criando esse tipo de conteúdo. O mais assustador é a velocidade com que o site cresce. Em 2023, o site Azulzinho movimentou 3 bilhões de dólares, o que já é muito, mas sabe quanto esse site faturou em 2024? 7 bilhões de dólares, ou seja, ele dobrou o seu faturamento em apenas um ano. Eu sei que os números impressionam, mas, na verdade, isso é só uma máscara, a realidade é bem diferente. Hoje, 75% de todo o dinheiro fica nas mãos de apenas 10% dos criadores. Ou seja, nem as pessoas que mais se dão mal criando esse tipo de conteúdo ganham mais. Ainda assim, esse valor não sobra ou sobra para outras pessoas, outras empresas e outras entidades. E o que sobra para os outros 90%? Uma média de apenas 140 dólares por mês, pouco mais de R$1.000. Imposto. Isso é menos do que um salário mínimo. É claro que você já viu manchetes de criadores faturando 500.000, 700.000, alguns chegam a faturar até milhões. Mas a verdade é bem simples. Para cada modelo que chega lá, existem outras 100.000 que mal conseguem pagar as contas. Imagine se expor na internet para não ganhar nem um salário mínimo, enquanto o dono do site embolsa 700 milhões de dólares sem precisar postar nenhuma foto. E tem outro detalhe. Tudo que você coloca na internet vai ficar lá para sempre. Não tem como voltar atrás. O que essas plataformas vendem como uma mina de ouro, na prática, só funciona para quem já tinha fama antes. Cardi B, Iggy Azalea, Corinna Kopf, elas não começaram do zero, elas só levaram o público delas para essa plataforma. Sim. Eu sei que no Brasil existem alguns casos de pessoas que ficaram ricas com essas plataformas e que não eram famosas antes, mas nós estamos falando de uma minoria absoluta. Tente se lembrar de 10 nomes, 10 pessoas que começaram do nada nesse tipo de site e que agora estão ricas. Você provavelmente não vai conseguir. E quando essas pessoas conseguem chegar lá, conseguem criar conteúdo para esse tipo de plataforma e realmente ficam ricas, ficam milionárias, quase sempre é porque elas criaram algum tipo de polêmica para se promover. Sim. Você lembra, por exemplo, da Fernanda Campos? Ela é uma das maiores do segmento, ela ganha milhões de reais. Tem milhões de seguidores, mas isso não é exatamente orgânico. Ela ganhou fama depois de expor o Neymar.
Sim. E a mesma coisa Sim, acontece que é com... outra coisa que funciona muito no Brasil. Em Angola também nós temos muito esse problema. Eu digo que até o momento, por termos um número bem baixo de usuários de internet, alguns serviços ou, sei lá, plataformas como o OF, o P ali, que a gente sabe, o azulzinho e o outro lá, ainda não chegaram tanto, mas claro, o acesso é fácil. Quem tiver oportunidade e formas de pagar, vai conseguir atingir. Mas em Angola ou em relação ao Brasil em si, muitas pessoas acabam ganhando sucesso por coisas mínimas ou por uma polêmica, sei lá, falou mal do Neymar, ficou com o Neymar, sei lá, cobrou dinheiro de alguém, falou o nome de alguém, no final acaba surgindo sempre um alarido e essa pessoa ganha seguidores, que nem aquela mulher lá do avião que não cedeu lugar para criança, do nada fez parceria com o Magazine Luiza, simplesmente por uma ação que de alguma forma muitos teriam a mesma ação e ela nunca pediu por isso. Então acontece muito isso, polêmica, e no final essa pessoa se torna influenciadora e acaba ganhando muitos seguidores e milhões ou alguns valores bons. outras influenciadoras. A Martina Oliveira, por exemplo, não foi um Martina. crescimento orgânico lá dentro da plataforma. Ela ficou famosa no TikTok fazendo o famoso R$2 ou um presente misterioso. Na época, ela chegou a criar até polêmica, porque ela parava as pessoas na rua e mostrava aquele tipo de conteúdo sem nem avisar que era aquilo. Se você procurar o nome dela no YouTube, você vai ver que alguns canais de opinião Podcast até e começaram uma espécie de cancelamento dela na época, e com razão. Ou seja, a verdade é bem simples. Sem uma audiência prévia, a chance de enriquecer nesse tipo de plataforma é praticamente zero. E as plataformas sabem disso. E elas também sabem como é difícil convencer alguém a se expor dessa forma. E é aqui que eu entro na próxima parte do vídeo: a pirâmide do conteúdo. Tanto o site Azulzinho quanto o site Laranjinha, aqui do Brasil, resolveram adotar um sistema de indicação. E é Ok. bem simples. Quando um criador indica alguém e essa pessoa começa a produzir conteúdo na plataforma, o criador que o indicou vai ganhar uma comissão de 5% sobre os lucros do indicado. Ok. Isso não sai diretamente do lucro do outro criador. É um cálculo que a plataforma faz e ela mesma paga as comissões. Tá. Sabendo disso, fica mais fácil entender porque alguns criadores fazem de tudo para parecer que essa é uma vida maravilhosa. Pensa comigo, como os gurus de qualquer área conseguem atrair compradores? Mostrando seus supostos resultados financeiros. Carros. Com esse tipo de dinheiro. conteúdo não tem por que ser diferente. Você vai pra internet, mostra uma vida de luxo e promete que qualquer um pode fazer a mesma coisa. Aí você oferece um link e depois só espera as comissões geradas por quem acreditou em você cair na sua conta. Pô, e nessa de. Pô, quando você divulga um link, alguém sempre vai clicar. Entre 1000 pessoas, 500 ou 800 podem clicar acreditando e outras vão cair na real e dizer: olha, não, é só mais uma. Algumas vão um pouco mais longe. A Fernanda Campos tem até um curso para você que quer começar a vender esse tipo de conteúdo. Será que lá ela ensina a marcar um encontro com um famoso e filmá-lo escondido? Bom, eu não sei, eu não comprei o curso. É. Agora, é importante dizer uma coisa. Essas plataformas não são tecnicamente uma pirâmide ilegal. Diferente de um esquema clássico, aqui existe um produto real que é o conteúdo pago. Sim. E, em teoria, qualquer criador pode ganhar diretamente com os assinantes. Mas o problema começa no sistema de indicação. Quem já está dentro pode ganhar 5% de tudo que o indicado faturar. Tá. E quando você olha para esse modelo de cima para baixo, fica bem claro, os de cima sempre lucram com os que entram depois, enquanto a base quase nunca ganha o suficiente. Entendi. Ou seja, não é oficialmente uma pirâmide, mas tem todos os elementos que fazem a gente reconhecer a lógica. Poucas pessoas no topo e a maioria na base, sustentando o sistema. E tem um detalhe ainda mais grave. Não estamos falando só de dinheiro. Se expor desse jeito na internet é uma decisão séria, com consequências reais que duram para sempre. E o que essas plataformas estão fazendo é usar o marketing e esse sistema de indicação para influenciar milhares de meninas a acreditarem que vão ficar ricas de uma maneira fácil. Pô, e por incrível que pareça, a maioria são mulheres. A maioria são mulheres. Mas a realidade é que para cada uma que mostra números milionários, existem centenas de milhares que se arrependem, porque abriram mão da sua intimidade em troca de quase nada. No fim, a promessa de riqueza se transforma só em frustração, e a saúde mental de muita gente fica no meio do caminho. Por fim, eu vou repetir aqui o mesmo conselho que eu dei no meu outro vídeo. Não tem diferença entre criar outro tipo de conteúdo ou criar esse conteúdo aí.
quando eu digo que não tem diferença, eu quero dizer que não é mais fácil só porque é um conteúdo em que você expõe o seu corpo. Isso não é verdade, não vai ser mais fácil viralizar. É Justo. tão difícil quanto. Então, já que é difícil e você tem pouquíssimas chances de se tornar a próxima Corina Kopf ou Martina Oliveira, é melhor criar um conteúdo de valor, não importa se é humorístico, autodesenvolvimento, marketing digital ou opinião. Existem inúmeras formas de fazer dinheiro no meio digital sem precisar se expor dessa maneira. E toda vez que você pensar que criar esse tipo de conteúdo é o caminho mais fácil e que faz sentido, lembre-se dos números que eu te mostrei hoje. Você tem 90% de chances de fazer menos de R$1.000 por mês criando um perfil nessas plataformas. Bom, no fim das contas a escolha é sua. Eu vou deixar aqui alguns vídeos onde eu falo sobre algumas pessoas que também querem ganhar dinheiro de jeito muito fácil na internet, chegando até o ponto de simplesmente enganar as pessoas e mentir de forma absurda, quase insana, para tentar ganhar dinheiro. Esse vídeo aqui ficou bem legal, ele não teve tanto engajamento assim, mas eu garanto, ele tá bem interessante e eu sei que você vai gostar dele.